Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Neste domingo de outubro também celebra toda a Igreja o Dia Mundial das Missões, para recordar-nos que nós somos os primeiros responsáveis pela missão, não somente auxiliando as missões com o nosso donativo financeiro, mas recordando especialmente, de modo mais profundo, de que toda a Igreja é missionária. Ultimamente, os papas nos têm falado em termos que talvez possam ajudar-nos a entender o que é isso. Igreja em saída é um destes termos. E, no entanto, a Igreja começa com este mandato claro do Senhor: ide por todo o mundo, levai a boa nova, evangelizai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mandato é para toda a Igreja, não só para os apóstolos e seus sucessores. É para toda a Igreja este mandato do Senhor: levar o Evangelho a toda criatura, transformar o mundo por meio da pregação do Evangelho. Há outro elemento também importante a ser recordado no Dia das Missões, além da contribuição material que fazemos, que é enviado para a pontifícia obra missionária, que o Santo Padre o Papa decide para aqueles países e lugares que mais necessitam. Além de nós estarmos bem cientes de que, como cristãos, nós temos a obrigação de evangelizar, levar o Evangelho a todas as criaturas. Nós devemos ter bem claro que não é necessário sair pelo mundo evangelizando. O primeiro lugar com o qual nós temos a obrigação de evangelizar é a nossa casa. E nossos vizinhos, nossos parentes, as pessoas de nossa relação. Este é o primeiro anúncio do Evangelho, o primeiro lugar onde devemos fazê-lo. Mas o Santo Evangelho de hoje, conforme nos narra São Marcos, nos dá também algumas pistas de como podemos viver este mandato missionário: irmos pelo mundo pregando o Evangelho. Este jovem, do qual não sabemos o nome, o Evangelho diz, o filho de Timeu, e logo em seguida diz Bartimeu. Bartimeu não é seu nome. Bartimeu em hebraico significa filho de Timeu. De novo, era cego e mendigo. Quem eram os cegos e mendigos no tempo de Jesus, senão aqueles que estavam numa categoria de proscritos? Porque cego, atirado à beira do caminho. Quando ouve dizer que Jesus está passando por onde ele está, ele sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por que ele diz isso? Porque na crença de muitos judeus, a doença, a cegueira, a desgraça na vida era uma punição de Deus. Era uma forma de Deus dizer que aquela pessoa estava sendo punida. E notemos que este jovem, filho de Timeu, grita para Jesus: filho de Davi. De onde lhe veio esta ciência de que Jesus é filho de Davi? Alguém poderia dizer, mas Jesus é filho da Virgem Maria e filho adotivo de São José. Este jovem cego, que de cego tinha apenas os olhos, mas não tinha o coração cego, consegue perceber
melhor do que aqueles que enxergavam que Jesus é aquele que foi prometido como Messias. E aquele que foi prometido como Messias é chamado na Sagrada Escritura de filho de Davi, filho do grande rei Davi. Notemos aqui, se não é um impulso do Espírito Santo que invade este cego, este mendigo, para proclamar a verdade da nossa fé. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Dizia eu, este cego, cego dos olhos, mas não cego do coração, não cego para as coisas da Escritura Sagrada. Conseguiu perceber quem era Jesus. E ele tanto gritava e tanto incomodava pelo caminho, que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Notemos aqui aquilo que Jesus tantas vezes recomenda: a nossa oração, o nosso pedido a Deus deve ser insistente, não deve esmorecer quando o mundo nos diz que não vale a pena rezar. Este cego grita mais ainda, clamando por Jesus. O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. Esta pergunta Jesus nos faz diariamente. Que queres que eu te faça? E este jovem diz: mestre, que eu veja. Porque vendo, ele vai ser reintegrado à sua família. Vendo, ele vai poder ter uma ocupação, vai poder se manter, não vai precisar mais viver na miséria da mendicância. E Jesus diz: tua fé te curou. Recordemos aqui outro momento, onde aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue durante muitos e muitos anos, toca as vestes de Jesus e é curada. E o Senhor diz: a tua fé te curou. Quantos outros que também tocavam em Jesus enquanto ele caminhava? Quantos outros cegos que ouviram Jesus passar e não pediram a cura? Quantos leprosos que viram e ouviram Jesus passar e não pediram a cura? Por que é que nós não pedimos a cura de nossas cegueiras, de nossas lepras, de nossos pecados? Talvez porque nós estamos contentes com a situação que vivemos. Talvez porque nós vivemos em uma época em que as pessoas se sentem importantes quando têm uma doença para contar. Nós vivemos em uma época de maníacos, que tem que contar quantas doenças tem, ou quantas contrariedades teve naquele dia. Nós não vivemos mais em uma época de homens e mulheres fortes que lutam, ou melhor, que lutavam no passado e podiam dizer: tudo isto eu fiz, tudo isto eu enfrentei com a ajuda da graça de Deus. Não, nós vivemos nesta época em que nos vangloriamos de contar como eu sofro, como eu sou coitado, que todos tenham pena de mim. Por isso eu dizia: quantos outros cegos, mendigos, leprosos, doentes, viram ou ouviram Jesus passar e disseram no seu interior: tá bom assim, do jeito que eu estou, está bem assim, dá para continuar. A fé deste jovem cego e mendigo faz com que, ao ouvir: coragem, levanta-te, Jesus te chama, diz o evangelista São Marcos, o cego jogou o manto, estava ali, enrolado em seu manto, em seu trapo, no chão, pedindo esmolas, jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus.
Notemos essa atitude de prontidão. Quero me livrar desta vida passada, desta imundície. Aqui, o evangelista diz o manto. Certamente era um trapo, já que era um mendigo. Jogou fora o manto. Nós somos chamados também a jogar aquilo que nos prende em uma situação de pecado, de mal, de miséria. Jogar e dar um pulo, ou seja, com prontidão ir até o Senhor. Não esperar que o Senhor venha até nós. Quantas vezes nós já ouvimos na história da igreja de paralíticos, de doentes, de cegos, até mesmo de leprosos em nossos dias, e tantas outras doenças que saltam do lugar de onde estão na Santa Missa para receber Jesus na Sagrada Eucaristia e são imediatamente curados. Este clamor deste jovem filho de Timeu: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Este clamor foi usado há muitos anos atrás no santuário de Lourdes, na França. Sempre ao final do dia há uma procissão eucarística com Jesus na Eucaristia, e um dos sacerdotes que lá atendia teve esta inspiração: escrever em pequenos pedacinhos de papel este clamor: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e distribuiu por todos os doentes que lá estavam. E todos eles começaram a clamar. E neste dia verificou-se inúmeras e inúmeras curas de doentes, enfermos, paralíticos, cegos. Este clamor é necessário também nesses dias de hoje, especialmente quando estamos envolvidos ainda nas nossas imundícies, nas nossas sujeiras, nas situações em que nos prendem e nos afastam de Deus, para que possamos clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Este sumo sacerdote, Jesus Cristo, Senhor nosso, de que fala a carta aos Hebreus, este nosso sumo sacerdote, que é colocado diante do Pai, sem culpa e sem mancha, mas que se fez homem como nós, para que ninguém possa dizer: ele não me entende, ele não sabe o que eu estou passando. Este sumo sacerdote transmite também seu poder de evangelizar, de curar, de salvar, de dar a vida eterna a seus sacerdotes. Por isso, a dignidade do sacerdote é tão grande. Nos dias de hoje, nós já não vemos tanto esta dignidade do sacerdote. Tanto porque há sacerdotes que não vivem dignamente, mas também porque se esqueceu que cada sacerdote, cada padre, cada bispo é sumo sacerdote, tirado do meio do povo. Tirado. Para quê? Para ser instituído em favor deste povo, nas coisas que se referem a Deus. Nós, sacerdotes, não somos instituídos para fazer política, nem menos política partidária. Não somos instituídos para sermos cantores, nem dançarinos. Nem somos instituídos para agradar o povo. Nós somos instituídos para servir a Deus nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons, por exemplo, o máximo dom, a Sagrada Eucaristia, entre tantos dons, e sacrifícios, por uma vida de oração e sacrifício pelos pecados de todo o povo. Para isso é necessário também
que o povo de Deus reze para que seus sacerdotes entrem bem profundamente no exercício da vocação a qual foram chamados. Quando recordamos o Dia Mundial das Missões, temos que recordar de tantos sacerdotes que no passado evangelizaram, deixaram casa, família, talvez uma paróquia bem estabelecida, a sua vida na Europa, para vir para estas terras em meio aos indígenas, muitos deles canibais, para ir a terras onde foram martirizados, para ir a terras onde sofreram fome, frio, desamparo. Temos que recordar todos estes sacerdotes do passado, homens realmente sumos sacerdotes, chamados por Deus e que viveram com fidelidade a sua vocação. Mas ao mesmo tempo em que temos que recordar e agradecer a Deus, temos que clamar a Jesus, filho de Davi, que inspire e que chame outros homens para serem seus sacerdotes e que vivam também essa fidelidade. E que estes sacerdotes que partem em missão e que vão para terras onde talvez a igreja não esteja bem estabelecida, ou seja, minoria, ou ainda não se tenha ouvido falar de Jesus e de seu Evangelho, que recebam diariamente a força do alto, que recebam a força para a fidelidade, para cumprir fielmente esta sua dupla tarefa: servir a Deus nas coisas de Deus, exclusivamente nas coisas de Deus, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados do povo, saber ter compaixão do povo, levar aqueles que estão na ignorância e no erro à verdade. Tudo isto é tarefa dos sacerdotes. E então, diz a carta aos Hebreus ainda: assim como Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, também ninguém se atribua. Ou seja, nenhum homem pode dizer: eu vou ser sacerdote, porque eu quero. Nós sabemos de inúmeros casos de homens que foram ordenados sacerdotes e que depois, lamentavelmente, desandaram, porque era um projeto pessoal. Perseguiam essa ideia fixa de ser padres, e alguns ainda queriam ser bispos, e naufragaram vergonhosamente, porque esta não era a sua vocação, não foram chamados por Deus. Recordemos também nossos irmãos e irmãs cristãos de outras denominações religiosas. Quantos deles se auto-atribuem: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou ministro de Deus? Quem o chamou? Eles mesmos se autoproclamaram. E então diz a Sagrada Escritura, Palavra de Deus, pela carta aos Hebreus: ninguém se deve atribuir a si mesmo esta honra, mas apenas aquele que é chamado por Deus. E como é que nós sabemos que uma vocação foi chamada por Deus? Digo de forma bem clara: primeiro, a igreja, por meio dos seus bispos, dos superiores, tem esta inspiração do Espírito Santo para reconhecer uma vocação verdadeira. E nós sabemos de tantos casos de jovens com verdadeira vocação, mas que não são aceitos, porque
alguns bispos e alguns superiores estão mais preocupados com ideologias e querem sacerdotes futuros de acordo com o seu modo de pensar ideológico e político, e não segundo os critérios da igreja. E então vem aqui o segundo momento para verificarmos se temos uma vocação, por exemplo, a vocação sacerdotal. Quando somos massacrados e perseguidos, até mesmo dentro da igreja, e então podemos saber que ali há realmente um chamado de Deus. Por isso também, nesse dia das missões, temos a obrigação de rezar por aqueles que sentem o chamado de Deus, para que perseverem, mantenham-se atentos, ouvindo a voz de Deus. Podemos tomar também como exemplo este jovem cego. Ele era cego, não era surdo. Enquanto ele gritava por Jesus, os outros diziam: cala a boca, fica no teu canto, te recolhe ao teu nada. E ele não parou, continuou gritando. A perseverança é isto, a perseverança que nos faz permanecer firmes na fé. Por último, queridos irmãos e irmãs, o profeta Jeremias nos fala deste tempo em que todo o povo de Deus será novamente reunido. Está se dirigindo, obviamente, a Israel, a primeira das nações. Este Senhor Deus, nosso Deus, vai reunir todo o resto de Israel, todo o povo que permaneceu fiel. Resto de Israel é a expressão bíblica para dizer aquela pequena parcela do povo de Deus que permaneceu fiel. E então vai ajuntar esse povo de todos os lugares. E então Deus realmente se mostrará como Pai para este povo. Quem é este povo? Somos nós. Este povo que permanecer fiel até o fim será recebido entre preces, entre cantos de alegria, será conduzido não mais pelo deserto desta vida, mas por torrentes de água, não mais por montes e colinas, mas por caminhos retos. É belíssimo este Salmo 125, em que o rei Davi narra que aqueles que semeiam em meio à tristeza voltam, quando são chamados por Deus, com fardos de feixes, carregando com alegria. Que esta secura do deserto que muitas vezes atravessamos pode ser transformada em torrentes de águas puras e refrescantes. Só o Senhor pode fazer isso. Mas quem caminhará por esse caminho reto, límpido de águas, abundante de alimento? Aquele que permanecer fiel ao Senhor até o fim. Peçamos esta graça ao Senhor. Neste dia das missões, peçamos que nossos irmãos e irmãs, sacerdotes, religiosos, religiosas, também há leigos como todos vós, que partem em missão e que fazem missão em muitas partes do mundo, que todos eles recebam de Deus a força para permanecer fiéis, a força para, se necessário, dar a vida por Cristo e seus irmãos. E a nós, que daqui rezamos por eles e ajudamos a eles com nossa esmola, a nós, que o Senhor nos dê a graça também da perseverança e da oração diária, clamando: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.